Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Quero, como sempre, agradecer a Deus por mais esta oportunidade. É mais um culto de Poder de Filho, quinta-feira, dia 9 de abril de 2020, onde estou reunido mais uma vez com a minha família para prestar culto ao Senhor. Convido todos os amados a participar desse momento de adoração, ao qual estaremos, louvando ao Senhor em espírito e em verdade. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz,
Amém, igreja? Amém. Você viu que acabamos de ouvir através dessa adoração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ama. Será que a gente teve prova disso? Você consegue lembrar quando Ele assumiu os seus pecados, os meus pecados, as minhas enfermidades, a sua, e entregou a vida dele naquela cruz do Calvário? Será que você consegue entender o amor que Ele tem por mim, tem por você? Hoje a gente vai ministrar uma palavra que fala, e eu vou dar testemunho, porque foi algo que eu prometi para o Senhor que faria. E quando Deus falou comigo antes do meu batismo, e quando Deus me chamou para ser pastor de ovelhas. E o tema da pregação de hoje vai de encontro que a gente acabou de adorar. Deus tem um encontro marcado com você hoje. Aleluia. Amém? Amém. Deus tem um encontro marcado com você hoje. Ele marcou o dia 9/4/2020 para falar para mim e para a igreja e para todos os amados que terão a oportunidade de acompanhar essa palavra. E vocês prestem atenção como Deus, Ele trabalha para alcançar a minha vida, a sua vida. Mesmo que seja uma alma, mas essa alma verdadeiramente quer falar com Deus, Deus Ele envia, né? Seus discípulos, envia a palavra para alcançar, né? Esta vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra sua palavra em Atos do Apóstolo, capítulo 8. Atos do Apóstolo, capítulo 8. Pai, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, peço a Ti que use a minha vida sempre por Tua misericórdia, para que eu venha ministrar a Tua santa palavra e ela venha alcançar almas para o Teu reino. Até porque sabemos, Senhor, que ela não volta vazia. E por aqui ela foi enviada, ela, meu Pai amado, gerará frutos na vida da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26. Eu sempre peço para a amada igreja para que você abra sua Bíblia quando você estiver vendo esse vídeo, para que você acompanhe. É importante, porque só tem sentido a gente acompanhar quando a gente acredita no que está em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todas as vezes que a gente abre a Bíblia para ler, a verdade fala comigo e fala com você em nome do Senhor Jesus Cristo. Então diz a palavra do Senhor a partir do versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que o homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro. E como esta mudo, o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. A sua humilhação foi tirada do seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, ele anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco.
E jubiloso continuou o seu caminho, e Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém, igreja? Amém. Você pode dar uma glória a Deus pela palavra do Senhor? Eu, por algumas vezes, eu meditei essa palavra na igreja, e eu tenho por prática, até em função do meu testemunho, de como Deus falou comigo, referente ao batismo, no ensinamento da palavra, na preparação dos amados para estarem adentrando a água do batismo, a gente medita nesse texto e no significado que ele tem na minha vida. Eu quero meditar com você, porque a gente vê desde o versículo 26 o que Deus está falando aqui. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. Eu quero chamar a atenção da igreja, porque nesse versículo você vê, o anjo do Senhor falou a Filipe. E sabe que é maravilhoso? É que sendo esse homem, um homem de Deus, né, um discípulo do Senhor, ele simplesmente cumpriu aquilo que foi anunciado. Onde ele estava, ele pregava a palavra, tinha uma multidão que o acompanhava, Deus usava muito a vida desse jovem, mas Deus falou: saia da onde você está e vai para onde eu estou te enviando. E pediu o quê? Para que ele descesse de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E aí eu falo para você, tem muitas revelações que acontecem da parte do Senhor que muitas vezes a gente não entende, a gente não compreende. Às vezes a gente fica até pensando, né? A gente vem com a inspiração divina e Deus pede para que a gente faça algo. E a gente sabe que tem que fazer, mas muitas vezes a gente não sabe por quê. Filipe com certeza obedeceu, mas ele não sabia o que ele ia fazer em casa. Eu quero chamar a atenção dos amados, que nem tudo que Deus muitas vezes revela a gente entende. Mas uma coisa que a gente precisa entender, e está na palavra de Deus, que o princípio da sabedoria é temer a Deus. E quando eu temo a Deus, mesmo não entendendo, eu vou cumprir a vontade do Senhor. Então a gente já tem um exemplo maravilhoso de um homem de Deus. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem que fazer da mesma forma. Tem que chegar em nome do Senhor Jesus Cristo e obedecer a direção que Deus está dando. A gente já falou muito desse momento que está acontecendo. Deus colocou no meu coração para chamar a atenção da igreja o que é mais importante. E o que é mais importante para o Senhor é que a gente receba a palavra e ela entre dentro de mim e na tua vida e ela produza fruto. Que fruto é esse que tem que produzir na minha e na sua vida? Quando eu recebo a palavra mesmo de coração, o meu desejo é cumprir tudo que ela me ensina. E se eu quero cumprir tudo que ela me ensina, e eu sei que antes da gente servir ao Senhor, a gente muitas vezes age pelo nosso desejo carnal, pelas nossas vontades, a gente entende que quando a gente recebe a palavra, a primeira situação que deve acontecer na vida de um cristão é o arrependimento. Quando eu me arrependo, mediante o ensino da palavra, eu sinto que eu preciso seguir ao Senhor. E para seguir ao Senhor, depois que eu me arrependo, eu preciso recebê-lo como único e exclusivo Salvador de minha vida. E logo, fazendo isso, participando de uma congregação e até para mostrar que eu faço parte daquela igreja, e a palavra diz que eu preciso me batizar. Então existe uma ordem para que a gente se aproxime de Deus. A primeira coisa é receber a palavra e deixar ela fazer a mudança que a gente precisa. Quando a palavra entra em mim, entra em você, ela vai gerar mudança. E aí ela gera arrependimento. E depois o arrependimento, o desejo de receber aquele que nos prometeu. E se a gente acreditar nele, a gente tem vida eterna. E aí tem o batismo, que é um anúncio público da minha fé em Cristo Jesus. Diz, através da Santa Palavra, e a gente tem dessa forma, que quando eu entro naquela água, a velha criatura fica lá dentro. E aí nasce a nova criatura. Nova criatura de que forma? Aquela que está disposta a seguir os ensinamentos da Palavra de Deus e fazer a vontade dele. O que a gente vê nesse texto? O anjo do Senhor falou para Filipe: vai até Gaza. A gente acompanhando o próximo versículo, diz a Santa Palavra de Deus: ele levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace,
rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Olha só, está falando aqui de um etíope, meu irmão. Não está falando nem de um judeu. Está falando de uma pessoa que foi prestar adoração a Deus. E diz que na volta, né, dessa adoração, ele estava ali lendo o profeta Isaías. Estava lendo as escrituras. E aí a gente entende o que esse homem queria, né, através daquela leitura. Com certeza, mesmo ele tendo uma etnia, tendo um segmento diferente do povo judeu, a gente entende que ele, né, verdadeiramente já estava convertido. Porque ele foi para adorar a Deus e estava lendo a palavra do Senhor. Sabe o que acontece quando você se aproxima de Deus e você realmente sente o desejo de estar com Ele? É de ler a palavra, é de estar com o Senhor, é de buscar a presença dEle na tua vida. Porque quando a gente começa a ler a palavra, a princípio parece ser difícil. Tem muitas pessoas que começam, mas não conseguem chegar até o fim, ou param no meio, ou palavras difíceis, não conseguem ter interpretação. Mas sabe o que eu quero falar para você hoje? Que esse homem também não entendia. Porque se você ler o versículo posterior, você vai ver que ele estava lendo, mas não entendia. E aí o Espírito Santo começou a orientar Felipe. Em Gaza ele já chegou, mas ele falou agora, aproxima-se do carro. E ele fez o que o Espírito Santo de Deus falou. E quando ele aproximou do carro, ele questionou aquele eunuco o que ele estava fazendo. E ele falou, estou lendo Isaías. E aí ele perguntou, você entende o que você está lendo? E ele falou, não entendo. Não tem ninguém que possa me ensinar. Sabe o que acontece, meu irmão, e eu entendo que através da palavra de Deus, é que eu posso até não entender tudo. E diferente hoje de ser pastor de uma igreja, eu procuro muitas vezes significado no dicionário teológico, muitas vezes pego outras bíblias para entender a tradução ou o que significa determinadas palavras, mas o importante é eu querer, né, da parte do Senhor, ter esse conhecimento. Porque com certeza, meu irmão, se você lê algo que você não conhece e você não busca se aprofundar para conhecer mais, você vai deixar aquele material de lado e não vai querer saber daquilo. Mas a partir do momento que eu leio a palavra, mas eu tenho desejo de conhecer esse Deus, o que ele faz? Ele começa a facilitar o caminho para que eu possa entender o que ele quer falar comigo. Então o que aconteceu aqui? Em cima desse mesmo texto, Filipe começou a anunciar para aquele homem o que significava a palavra. E aqui estava falando do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí depois que eles leram dentro do carro e eles saíram, diz a palavra de Deus que ele chegou num lugar que tinha águas paradas. E aí veio a pergunta do eunuco, existe águas que eu não possa me batizar? E aí Felipe falou comigo, se tu creres em Jesus Cristo, é lícito que se batize. E aí chegou na parte que eu quero chamar a atenção da igreja. Muitas vezes a pessoa fala, eu não vou ainda para a casa do Senhor porque eu não estou preparado. Eu não vou para a casa do Senhor porque eu fumo, porque eu bebo, ou porque eu jogo, ou porque eu faço isso, ou porque eu faço aquilo. E então quando eu estiver preparado eu vou. Aí é que está o anúncio da palavra de hoje. Jesus Cristo fala em João 14,6, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele não veremos a face do Senhor. E sabe o que eu quero chamar a tua atenção? É que, em nome do Senhor Jesus Cristo, mediante a tudo que nós estamos vivendo, uma coisa que está bem clara para mim, servo do Senhor, é que Jesus está voltando. Muitos até falam, mas eu já ouvi isso há tanto tempo atrás e Jesus não voltou ainda. E eu falo para você, dê graças a Deus por isso. Porque se você ainda não tem fé, se você ainda não se decidiu seguir Ele, Ele não voltou ainda, e eu creio por causa da tua vida. Ele ainda está te dando uma oportunidade para que você mude o teu pensamento e se volte para Ele. Esse momento é uma grande oportunidade para isso. Você vê que esse homem está valendo. E Deus se preocupou de tirar Felipe, olha só, um homem de Deus que pregava para uma multidão, para pregar somente para ele. Para que ele pudesse receber a palavra. Sabe que eu acredito? E eu creio que você também. E quando Deus quer fazer uma obra na vida daquele que Ele chamou, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele não mede esforços. Ele tira aquele que muitas vezes pode fazer a vontade dEle para muito mais pessoas e leva para atender aquela vida. Eu acredito que através dessas pregações, dessas mensagens, você também está sendo alcançado pelo reino de Deus. E eu não quero que você alcance, porque muitas vezes você tem simpatia pelo pastor Edson,
pela minha pessoa, não. O que vai fazer mudança na tua vida é a palavra, não o pastor Edson. Por isso eu quero que você tome posse dela. Eu sei que nesse momento, quando ele falou que, né, se tinha água que ele não podia se batizar, ele falou, não, se tu creres é nisso que se batize. Então presta atenção no que eu vou falar agora. Eu, outrora, né, quando eu decidi a buscar o Senhor, e quando eu decidi me batizar, né, para poder servir ao Senhor, porque foi muito forte o que aconteceu comigo. Por isso que a gente não pode fazer ali para estar agradando A, B ou C, mas a gente tem que fazer porque a gente tem certeza do que a gente quer fazer para o Senhor. Eu vivi um ano muito difícil. Eu não morava onde eu estou hoje, morava num outro local. E ali foi um ano que eu sofri muitos danos. Foi bloqueado o cartão, me roubaram o talão de cheque, vivi momentos de enfermidade na minha casa, de contendas no meio da minha família, de lutas e muitas coisas adversas. E num determinado dia tive um problema assim, dentro do meu lar com a minha esposa. E ali a gente ficou chateado, tudo, e enfim, né? A gente ficou ali mais ou menos uma semana sem se conversar. Não que a gente não quisesse, eu entendi, eu tinha errado com ela, eu precisava, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, voltar, né, a nossa comunhão, mas por uma semana não aconteceu isso. E eu no caminho para a igreja, onde, né, pela misericórdia de Deus eu me batizei, eu fui ousado. E eu falo para você, eu era membro de igreja, eu não tinha nenhum ministério, não era obreiro da casa do Senhor. E eu indo com um sobrinho para a igreja, no meu pensamento eu conversei com Deus. E o que eu conversei com Deus foi muito forte. E eu creio que foi pela fé, porque como é que eu ia pensar aquilo? E depois que eu parei para pensar, né, no que eu tinha pedido para Deus, enquanto eu estava pensando para a igreja, eu falei, meu Deus, né, que coisa louca que eu fiz. Mas, sabe o que a palavra de Deus diz? Que eu ando por fé e não por vista. E quando você começa a fazer a vontade do Senhor desta forma, sabe o que acontece? Você vai trazer à existência aquilo que não existe. Este homem de Deus, quando foi chamado para poder ir até esse eunuco, ele não sabia o que ele ia fazer lá. Mas pela fé e por ter ouvido a voz do Senhor, ele foi e fez. Eu creio que no caminho para a igreja eu fiz da mesma forma. Eu passei um ano, meus amados, que naquela época alocavam, né, determinadas fitas e para ver pregação. Eu chegava do trabalho e todos os dias eu assistia e tinha uma alegria muito grande dentro de mim. E eu creio que é aí que eu estou colocando para vocês hoje. A palavra de Deus estava me mudando, estava me transformando, estava mostrando o caminho que eu tinha que seguir. E quando eu estava subindo a pé para aquela igreja, eu falei com Deus dessa forma: Senhor, hoje eu estou indo para a tua casa. E eu quero saber, meu Pai amado, se eu posso me batizar. E olha só que pensamento. Satanás não quer que eu me batize. Agora olha a ousadia do servo de Deus. E eu falei, eu quero ir na tua casa hoje, Senhor, e eu quero uma palavra para mim e não para a igreja, para saber se é para eu me batizar e se é nesse ministério. E ali no meu pensamento, porque quem estava comigo não sabe o que eu estava pensando, eu me calei. E eu lembro exatamente a palavra que Deus ministrou naquele dia, foi Zacarias, capítulo 3. E quando o pastor começou a ministrar aquela palavra, ele chegou a falar assim, olha, hoje Deus está trocando as vestes de alguns amados aqui na igreja. E eu entendi que aquela situação que foi colocada era comigo. Porque em nome do Senhor Jesus Cristo, por mais que eu estava seguindo ao Senhor, ainda tinha sujeira nas minhas vestes. E aquele dia foi o dia que Deus escolheu para falar, acabou, eu estou tocando hoje as tuas vestes. Sabe o que é trocar as vestes dentro dessa palavra, meu irmão? Deus está perdoando o meu pecado, o teu pecado. E Deus quer fazer isso hoje na tua vida. Ele quer tirar essas vestes que ainda estão manchadas pelos pecados que você muitas vezes pratica, para sair de vestes limpas para fazer a vontade do Senhor. E Deus falou isso comigo, e eu sentia, é como se o pastor estivesse dentro da minha casa, mas dentro de mim aí vem, né, o orgulho, vem aquela questão de, mas eu não perguntei isso para Deus. O que eu perguntei para Deus foi referente ao batismo, mas Ele não me respondeu. E ali, meu irmão, o culto acabou, e ao terminar o culto tinha um rapaz dentro da igreja, esse rapaz até trabalhava comigo, e ele veio e falou para mim, olha, Edson, Deus tocou no meu coração para te trazer uma palavra. E a palavra que ele trouxe foi exatamente Atos do Apóstolo, capítulo 8. E eu tinha perguntado o que para Deus, creio. Eu nem sabia onde era a palavra, mas eu já imaginava que Deus estava falando comigo.
E quando eu comecei a ler a palavra e chegou no momento que falou que tinha águas paradas, o que Deus falou no meu coração? Edson, se tu creres em mim verdadeiramente, é lícito que se batize. Em outras palavras, eu quero falar para você, crente. Não existe obra de feitiçaria, não existe bruxo, não existe obra maligna do inferno que possa impedir que você se batize e sirva ao Senhor. E naquele momento, sabe o que eu entendi, meu irmão? Quando você vê na palavra de Deus que fala que esse Deus que você serve é onisciente, Ele ouviu tudo o que eu pensei e Ele separou uma palavra para falar comigo. Muitas vezes eu estou falando com você, você pode não acreditar no meu testemunho, nem mexer com você, mas naquele dia eu vivi um sobrenatural de Deus na minha vida. Eu falei em pensamento e Ele usou alguém para responder da maneira que eu perguntei. Você acha que é brincadeira o que eu estou falando aqui? Você acha que eu estou falando para te emocionar porque Deus falou comigo? Eu não estou fazendo isso, eu estou falando isso porque é verdade. Deus permitiu que eu vivesse aquela situação porque Ele queria purificar as minhas vestes. Ele viu o meu esforço, Ele viu o meu desejo, Ele via a minha vontade. Ninguém me convenceu a servir a Deus. Eu decidi servir a Deus porque eu amo e acredito na palavra dEle. E hoje Ele está falando para mim, olha, esse momento é o momento de você voltar para a minha presença. Esse momento é para você realmente ter uma aliança comigo. Esse momento é para você se converter dos teus maus caminhos e voltar a fazer a minha vontade. Então, meu irmão, o que eu falo para você? O que adiantaria então eu me batizar se ainda estivesse na iniquidade, se eu estivesse no erro, no pecado? Esse Deus maravilhoso que eu estou pregando para você está entrando na tua casa hoje e está falando contigo. Como está entrando na minha casa aqui, está falando com cada um que está presente aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Servir a Deus não é brincadeira. Ele falou que o caminho é estreito, que é difícil e que a nossa salvação a gente ganha força. Sabe o que significa isso? Tem vontades que eu vivi em você para te afastar do Senhor, mas você tem que passar por cima dessas vontades para permanecer no caminho. Sabe o que eu quero falar para você hoje? O que foi louvado aqui é que Deus marcou esse encontro comigo e com a igreja para falar para você, olha, eu estou olhando para você agora e estou esperando uma atitude sua. Volta para mim, meu filho, volta para mim, minha filha, sai dessa iniquidade, sai desse pecado, vem fazer a minha vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. E é isso que Deus fez comigo através dessa palavra. Imagina, meu irmão, ninguém sabia. Eu conversei com Deus no meu pensamento. Eu falei, Senhor, se é para me batizar, lembra que eu falei? E Ele me deu uma palavra falando, olha, se é verdade o que você está querendo se batizar, porque quer me servir, então não tem nada que te impeça. Mas antes que você faça isso, Edson, eu vou limpar tuas vestes. Sabe o que Deus está falando, crente? Para você que está querendo se batizar, que você tem que fazer isso em espírito e em verdade. É muito sério tomar essa ação. Não é brincadeira. Você está decidindo largar a vida que você vive para viver a vida que Deus tem para você. Então, quando a gente medita nessa palavra, eu tenho uma alegria tão grande, porque no momento mais importante da minha vida, que foi decidir servir esse Deus, Deus permitiu essa situação, uma situação que até me entristeceu junto com a minha esposa, mas para mostrar para mim que Ele existe e que se Ele se preocupa com uma alma, tá entendendo? Com uma alma Ele se preocupa. Olha o que Ele fez com esse eunuco. Vai lá, profeta. Entra no carro, profeta. Fala da minha palavra, profeta. E aí, batizou aquela alma. Sabe o que eu quero falar para você? Que você é importante para o Senhor. Sabe o que eu quero falar para você? Que Deus te ama. Sabe o que eu quero falar para você? Que ainda há tempo. Sabe o que eu quero falar para você? Deus está usando a minha vida como usou a vida desse profeta. Para chegar dentro da tua casa e falar para você, olha, volta para Ele. É o que a gente acabou de louvar. Muitas vezes, irmão, você está dentro da igreja, mas está desviado. Muitas vezes você está dentro da igreja, mas se corrompeu aí no mundo aí fora. Você está dentro da igreja, mas o que a palavra é ministrada na sua vida não está mudando, não está fazendo transformação na tua vida. Foi como a gente viu no louvor, não foi? Quem é que estava falando? Você não voltou para o lugar para me buscar. Faz tempo que você não ora. Faz tempo que você não se separa para mim. Faz tempo que você não tem uma comunhão comigo. Meu irmão, orar não é só dobrar o joelho e orar com o propósito de cumprir um ato religioso. Orar é uma entrega. É um momento onde você vai poder sentir Deus e Ele vai poder sentir você. É diferente de muitas vezes o que a gente coloca, o que a gente fala. Muitas vezes a gente anuncia coisas, mas Deus Ele visita o nosso coração e Ele esquadrinha ele.
e sabe exatamente o que eu penso e que cada um de vocês pensa. Por isso que eu quero falar para você. Nem tudo que Deus nos revela a gente entende hoje. Ele falou isso para Pedro, quando ele foi lavar os pés de Pedro. E Pedro falou, o Senhor vai lavar meus pés? Ele falou, Pedro, o que eu faço hoje você não entende. Mas depois você vai entender tudo isso. Talvez você não está entendendo porque está acontecendo essa situação. Mas eu quero falar para você, talvez hoje você não entenda. Mas depois você vai entender o que Deus quer fazer na sua vida e na sua família e na sua casa, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então preste atenção. Eu tinha separado alguns versículos e ao qual eu já anunciei aqui no meio da palavra. Jesus está pedindo e colocando através do meu coração para falar com você que é momento de voltar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu já vou terminar essa ministração. Mas eu quero fazer uma oração com a igreja. E aonde você estiver, meu amado e minha amada, você levante a sua mão. E se essa palavra tocou em você, e você assuma essa aliança com Cristo, e você volte para o caminho, e você entenda que existe somente um Deus que te ama de verdade. E esse Deus está falando com você agora, nesse momento. Eu convido a igreja a se colocar de pé. E eu quero que você, dentro do seu íntimo com Deus, porque você lembra que eu falei? Eu falei com Deus em pensamento. Ele é onisciente. Minha esposa está aqui, meu filho Mateus, minha filha Maitê, minha filha Monique, meu genro Rodrigo, meu sogro Oswaldo, a minha netinha Vitória que está dormindo. Deus sabe o que cada um está pensando agora. Você não precisa abrir sua boca para falar. Se você está angustiado, está triste, está abatido, se você está desejando outra coisa, não está aqui. Deus sabe o que você está pensando. Porque no momento que eu estava subindo para aquela igreja, eu não abri minha boca e eu falei com Deus. E lá naquele dia, do jeito que eu pedi, Deus realizou. Ele primeiro me corrigiu e depois ele usou alguém para trazer uma palavra só para mim. E ali eu tive a minha confirmação e me batizei naquele ministério. Tem uma outra situação que aconteceu comigo também. Foi quando eu recebi o chamado para ser pastor. A gente começou a fazer a obra. Deus usou muitos pastores para falar que a gente tinha um chamado. Aí chegou um determinado momento na minha vida, e eu não sei, muitas vezes muitos não são praticantes de ir ao monte orar, mas eu tinha me separado com a minha esposa, com a minha sobrinha Daniele, com o meu cunhado Claudemir e a sua esposa Simone, e a gente foi no monte de Guaianazes para buscar a face do Senhor. É importante que eu estou falando e mencionando esses nomes para você saber que vocês fizeram parte desse testemunho. E que Deus também quer alcançar vossas vidas. Para que vocês não esqueçam a essência daqueles que vocês fizeram do Senhor. Eu sei que no meio do caminho para o monte, Deus usou a vida da minha sobrinha Daniele. De uma maneira sobrenatural. Para mim tudo que estava acontecendo ali era novo. Mas ela começou a falar em línguas dentro do carro. Começou a interpretar. E naquele dia, através da boca dela, mesmo não entendendo, Deus falou assim: olha, eu marquei um encontro com vocês lá hoje. E quando a gente subiu no monte, naquela época não tinha tantas pessoas, a gente começou a orar e de repente Deus usou um rapaz para falar comigo. Eu moro em Santo André, meus amados. Eu estava em Guaianazes. E o que eu vou falar aqui, mais uma vez eu repito, não é para o meu engrandecimento, não é para a glória de Deus. Deus usou um rapaz e ele falou desse jeito, falava em línguas e interpretava. Ô humilde, Deus está colocando um rebanho nas tuas mãos e você vai atravessar o mar vermelho em terra seca. Segura esse cajado. Meu irmão, assim como Deus ouviu a minha oração e ali ele usou aquele amado para falar o que eu tinha perguntado, Ele também confirmou o meu chamado e da minha família para fazer a vontade do Senhor. E aí nós estamos aí, há praticamente aí 2007 para 2019, faz a conta, fazendo a vontade de Deus. E hoje Deus colocou no meu coração que Ele marcou encontro com crentes aqui. E Ele quer alcançar a sua vida novamente. Feche teus olhos e medite no Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer por essa santa palavra,
porque ela me lembra, meu Pai amado, o momento que eu tomei a decisão mais importante da minha vida. E eu te peço, Senhor, que todos os amados que tiverem acesso a esse vídeo, que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo. E se hoje estão fracos, Senhor, eles voltem para os Teus caminhos. Se hoje eles se afastaram, meu Pai amado, da Tua santa presença, que o Senhor alcance cada um pelo poder da Tua glória. Ou mesmo aqueles, meu Pai amado, que hoje vão Te receber, meu Pai, porque ainda não Te receberam. Alcança a vida desse amado e dessa amada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço a Ti, meu Pai amado, em nome de Jesus, entra nos lares agora. Entra na vida desta família, na vida desse parente, na vida desse amigo. Leva essa palavra, Senhor, e que ela produza o fruto ao qual foi enviada aqui hoje. Para que a gente tenha testemunhos do Teu poder, da Tua graça no nosso meio. Não falando de muita morte, eu estou falando de vida. E a vida que interessa para nós é a vida eterna ao Teu lado, Senhor. Pois essa é a Sua promessa, meu Pai. Aquele que se arrepende e Te recebe como único e exclusivo Salvador, Senhor amado, de nossas vidas. E eu coloco a minha família, a minha parentela, meus irmãos da comunidade evangélica Servo do Senhor. E cada amado que tem acesso, meu Pai amado, a essa ministração. Para que o Senhor alcance agora, Senhor. E Ele possa entregar a sua vida em suas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe, Senhor. E muda, meu Pai amado, cada um pelo poder do Teu santo nome. Peço também nessa oração e intercedo junto com a minha família. Pai, elimina, Pai, essa virose, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Alcança os doentes, os enfermos, Senhor. Alcança essas famílias que já perderam seus entes queridos, meu Pai. Transforma tudo isso, Senhor, para que a gente possa reunir a igreja, Pai, de uma maneira diferente, para a glória do Teu santo nome. Então eu peço a Sua bênção em nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diz: Amém. E graças a Deus.